Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. As tochas não a alertaram. Foi isso que Usta lembraria muito depois de os gritos pararem. Não o frio, não as mãos que a agarraram, não o som da terra a abrir-se sob Shadow Ridge, como uma ferida que esperara anos para sangrar. Ela lembraria as tochas, como ardiam firmes e brilhantes nas mãos das pessoas que amava, como nenhuma delas tremia. Ela caminhara para Shadow Ridge de bom grado. Ela sorrira todo o caminho até lá. A crista em si era antiga, um corte de rocha negra a atravessar a floresta do norte como uma cicatriz que a terra se recusava a curar. As árvores que cresciam perto dela estavam erradas. Demasiado altas, demasiado imóveis. A sua casca pálida como osso, os seus ramos a estenderem-se para dentro em vez de para o céu. Nenhum pássaro ali nidificava. Nenhum lobo caçava nas suas bordas. Mesmo o vento movia-se de forma diferente em Shadow Ridge, mais lento, mais pesado, como se o próprio ar não quisesse perturbar o que quer que vivesse sob a pedra. Ustustia nunca tinha estado tão ao norte. Ela não tinha razão para desconfiar. Beowulf, o ancião do conselho, cuja palavra moldava todas as decisões do bando, chamara-lhe uma tarefa, um trabalho importante, o tipo de trabalho que confiavam apenas a membros leais. Ela sentira-se orgulhosa. Ela ainda se sentia assim, mesmo quando os guerreiros a cercavam. Dar à sua esquerda, Sven à sua direita. 2 homens com quem treinara no quintal. 2 homens cujos filhos ela vira crescer. As suas mãos fecharam-se nos seus braços antes que ela entendesse o que estava a acontecer. O aperto não era o aperto de escolta. Era o aperto de propósito, de algo há muito praticado. O quê? Ela começou. A palavra não terminou. Corda, grossa e áspera, mordeu os seus pulsos. Alguém a apertou por trás. Ela girou instintivamente, os reflexos de lobo a dispararem, mas eram demasiados, e ela estava em desvantagem antes de ter processado que precisava de lutar. Runa. A sua voz saiu partida, a voz de uma criança, a voz da menina de 12 anos que uma vez estivera sozinha numa floresta de inverno, com nada além de fome e medo. Runa, o que é isto? A velha mulher estava na borda da reunião. O seu cabelo branco captava a luz das tochas. O seu rosto, aquele rosto que Eustaceia memorizara da forma como os órfãos memorizam o primeiro rosto gentil que vem, não se moveu. As linhas à volta dos seus olhos eram profundas. Os seus lábios apertados tão firmemente que tinham ficado pálidos. Ela não respondeu. Asmund. Ustata virou-se para ele e este foi o momento que a assombraria mais tempo. O seu companheiro, o homem cujas mãos ela adormecera a segurar 1000 vezes. Ele estava a 3 passos de distância, a mandíbula cerrada como ferro, os olhos fixos na pedra aos seus pés. Ele não a olharia. Ele não a olharia. E foi então que a primeira rachadura abriu algo dentro do seu peito. Algo que ela ainda não tinha nome, porque a mente recusa-se a nomear uma ferida enquanto ela ainda está a ser feita. Beowulf deu um passo em frente. Era um homem grande, largo de ombros, mesmo na velhice. A sua barba grisalha trançada ao estilo antigo. A sua expressão não continha crueldade. Essa era a pior parte. Ele olhou para ela como um agricultor olha para um campo que está prestes a colher. Não com ódio, mas com a calma de um homem a completar algo que começou há muito tempo. O bando agradece o seu serviço, Eustaceia, disse ele. Ela não compreendeu as palavras. Ela ouviu-as. Ela simplesmente não conseguia encaixá-las em nenhuma forma que fizesse sentido. O chão no centro da crista começou a tremer. Não violentamente, não como um terremoto. Tremia com uma espécie de paciência terrível, como se algo por baixo estivesse à espera, e só agora se permitisse mexer. Um som subiu da pedra, baixo, ressonante, sentido mais no peito do que ouvido com os ouvidos. A luz das tochas à volta do círculo tremeluziu apesar do ar parado. Sombras puxavam o centro da crista mais rápido do que as sombras deveriam. A fenda abriu-se como um olho. Uma fenda de escuridão absoluta a dividir a rocha negra de ponta a ponta, exalando ar frio com cheiro a ferro e terra velha e algo mais. Algo por baixo da linguagem. Algo que fez o lobo em Eustatia achatar-se contra o interior das suas costelas e ficar muito, muito quieto. Não. Ela puxou as cordas com força.
Os seus pulsos rasgaram-se. Ela não se importou. Não. Asmund. Asmund, olha para mim. Ele olhou para cima então, apenas por um momento, e a coisa que ela viu no seu rosto não foi o rosto de um homem a seguir ordens. Foi o rosto de um homem a ser destruído por algo que ele não conseguia parar e não sabia como sobreviver. Os seus olhos estavam molhados. A sua mandíbula tremia. Ele olhou para ela como alguém olha para uma pessoa que está a perder e não consegue alcançar. Não a salvou. Os guerreiros arrastaram-na para a borda. Ela lutou com tudo o que tinha. Ela mordeu. Ela chutou. Ela lançou o seu peso para o lado. Ela gritou o nome dele até a sua voz se partir. A escuridão lá embaixo não tinha fundo. Respirava. Ela podia senti-la a respirar. Atiraram-na para dentro. O frio engoliu-a inteira. 15 anos antes, ela era fácil de encontrar. Essa era a parte que ninguém lhe contaria. Quão pouco esforço foi preciso. Os rastreadores que Beowulf enviou para o norte cobriram 2 dias de terreno antes de encontrarem a menina encolhida sob um pinheiro caído, envolta num velho manto de homem 2 tamanhos maior, a comer raízes que arrancara do chão congelado com as próprias mãos. Ela tinha 12 anos e estava sozinha há 3 semanas. Os lobos que a encontraram observaram da linha das árvores durante 1 hora inteira antes de regressarem. Órfã, disseram sem cheiro de bando, pura vadia, ninguém a procurava. Perfeito, disse Beowulf. Runa fora escolhida para a abordagem porque era velha, e o seu rosto era suave, e havia algo nos seus olhos que se lia como avó, antes de se ler como qualquer outra coisa. Ela enrolou a menina num cobertor de pele e pôs pão quente nas suas mãos congeladas, e disse palavras tão gentis que não tinham arestas. Não tens de estar mais sozinha. Vem comigo, nós cuidaremos de ti. Ustacea chorara. Ela chorara e comera e chorara novamente, e seguira Runa para fora da floresta sem olhar uma única vez para o lugar onde sobrevivera. Ela não sabia que estava a entrar num tipo diferente de armadilha. O bando recebeu-a calorosamente. Genuinamente, na maioria dos casos, a decepção vivia apenas ao nível do conselho. As mulheres que a ensinaram a cozinhar em fogueiras de bando não faziam ideia. As crianças que a puxavam para brincar no quintal não faziam ideia. O guerreiro que lhe pôs uma lâmina de treino na mão pela primeira vez e lhe disse que ela tinha bons instintos não fazia ideia. Durante anos, Ustata respirou o calor do pertencimento e acreditou em cada único sopro disso. Ela era talentosa com as mãos. Aprendeu a rastrear, a conservar alimentos, a suturar feridas quando os curandeiros estavam sobrecarregados. Ela acordava antes do amanhecer e era a última a sentar-se. Não porque alguém lhe pedisse, porque a gratidão não tinha um botão de desligar dentro dela. Todas as manhãs acordava numa cama quente num bando que a escolhera. Sentia o eco do chão congelado onde dormira antes, e trabalhava para pagar uma dívida que ninguém lhe pedira para reconhecer. Runa observava-a com uma expressão que, ao longo dos anos, se tornara genuinamente difícil de ler. Nos dias de reunião do conselho, os olhos da velha mulher tinham uma distância guardada. Nos outros dias, quando Ustacea lhe trazia o chá da noite sem ser pedida, quando lhe trançava o cabelo branco com mãos cuidadosas, quando ria do humor seco de Runa e a chamava a coisa mais próxima que tinha de uma avó. Esses olhos continham algo mais. Algo que parecia alarmantemente amor. Algo que Runa claramente não planeava. Ela não disse nada. Manteve o seu silêncio e o seu lugar na decepção. E amou a menina de qualquer maneira, silenciosamente e com uma dor que nunca pôs em palavras. Ustustia fez 20 anos e não notou a mudança na forma como o conselho a observava. Asmund chegou 3 semanas depois do seu aniversário. Ele não se anunciou. Ele simplesmente apareceu no quintal do bando uma manhã durante o treino de armas, observando da cerca com os braços cruzados e uma expressão no rosto, como se estivesse a calcular distâncias. Era alto, de cabelo escuro, com o tipo de imobilidade que não vem da calma, mas do controlo. Um homem que aprendera cedo que o movimento custa energia, e energia é moeda. Os seus olhos eram cinzentos, o cinzento particular do céu de inverno pouco antes da neve. E quando encontraram Ustacea do outro lado do pátio, permaneceram lá um batimento mais longo do que o necessário. Ela ignorou-o. Ela estava no meio de um exercício. Ele respeitou isso. Ele não se aproximou dela até que ela terminasse, arrefecesse e derramasse água sobre a própria cabeça no bebedouro. Só então ele veio ficar ao lado dela, e as suas primeiras palavras não foram lisonja ou pretensão. O teu jogo de pés na terceira sequência está errado, disse ele. Estás a favorecer o teu lado esquerdo antes do pivô.
Um oponente com alguma experiência vai ler isso e apanhar o teu lado direito. Ela virou-se e olhou para ele. Eu sei, disse ela. Quebrei o meu tornozelo direito quando tinha 11 anos. Curou mal. Ele considerou isso. Mostra-me a sequência novamente. Foi assim que começou. Durante 3 meses, treinaram juntos todas as manhãs. Ele corrigiu o seu jogo de pés com uma paciência que ela achou surpreendente em alguém que, de resto, parecia ter pouca tolerância para a imprecisão. Ela corrigiu a sua tendência de subestimar oponentes mais pequenos do que ele. Discutiram sobre técnica com uma intensidade que os outros membros do bando achavam divertida, e nenhum deles notou porque estavam demasiado absorvidos em ter razão. No 4º mês, ela percebeu que o procurava antes de procurar qualquer outra pessoa quando entrava numa sala. No 5º mês, ele trouxera-lhe flores silvestres, não cerimoniosamente. Apenas as colocara no poste da cerca antes do treino sem comentários, como se tivessem aparecido ali sozinhas. Ela pegou nelas e não disse nada, e meteu uma atrás da orelha, e ele treinou toda a manhã com a mandíbula ligeiramente mais tensa do que o habitual. No 6º mês, o bando já os chamava companheiros, antes que qualquer um deles dissesse uma palavra sobre isso. A cerimônia foi pequena, que era o que Usta queria. Ela não tinha família de sangue para encher uma grande reunião, e a ausência desse fato, mesmo no momento mais feliz da sua vida, sentava-se no canto da sala silenciosamente. Runa levou-a. A mão de Runa na dela estava quente e firme, e Eustácia apertou-a mais forte do que pretendia. Mereces isto, disse Runa baixinho no momento, antes de darem um passo em frente. Eustácia não ouviu o peso dentro dessas palavras. Ela estava demasiado feliz para ouvir qualquer coisa além da sua superfície. O conselho estabeleceu a regra silenciosamente, embalada dentro da tradição. Havia um costume, explicou Beowulf, para certas uniões, um período de contenção espiritual, antes da consumação completa, para honrar o vínculo adequadamente. 1 ano, talvez mais. Foi apresentado com tanta solenidade, envolto em tanta cerimônia e linguagem ancestral, que Ustata o recebeu como sagrado. Ela falou com Asmund sobre isso naquela noite com uma sinceridade que fez algo mover-se por trás dos seus olhos, algo que ele escondeu rapidamente antes que ela pudesse lê-lo. Ele concordou com o costume. Ele segurou-a naquela noite como se o próprio ato de segurar fosse um argumento que ele estava a perder. Os anos construíram-se lentamente, e o calor dentro deles era real. Independentemente da arquitetura da decepção por baixo, Asmund provou ser um homem de profundidades inesperadas. Ele era quieto nas coisas que importavam. Ele ouvia sem interromper. Ele notava coisas que outras pessoas perdiam. Ele lembrava-se de pequenos detalhes sobre o que ela dizia de passagem, e voltava a eles semanas depois de maneiras que a faziam sentir-se ouvida de uma forma que ela não sabia que estava a morrer de fome. Ele fazia-a rir. Ele não sabia cozinhar, mas tentava com uma sinceridade tão desastrosa que ela ria todas as vezes, e ele parecia aceitar o seu riso como pagamento suficiente. Ela amou-o completamente, sem reservas. Ele amou-a de volta, e esta era a parte que não fazia parte de nenhum acordo. À medida que o 26º ano de Ustata avançava pelas suas estações, algo mudou em Asmund. Ela notou-o primeiro na forma como ele a segurava, mais apertado às vezes, como se estivesse a medir algo contra um prazo que ela não sabia que existia. Ele começou a assistir às sessões do conselho do outro lado do pátio, com um olhar que ela não conseguia categorizar. Não suspeita, algo mais frio. Ela perguntou-lhe uma vez o que estava errado. Ele disse que nada, e tocou-lhe no rosto, e olhou para ela da maneira que um homem olha para algo que está a tentar memorizar. Ela não perguntou novamente. Ela confiava nele demasiado completamente para insistir. Naquele inverno, numa noite em que o vento cortava forte pelo assentamento da matilha e o fogo na sua lareira tinha ardido baixo, Asmund quebrou o costume que o conselho tinha ordenado. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e olhou para ela por um longo tempo antes de falar. A sua expressão tinha a qualidade de um homem que tinha tomado uma decisão após uma guerra muito longa consigo mesmo. Não pacífica exatamente, mas resoluta, como alguém que tinha parado de lutar numa direção particular e se virado para enfrentar algo completamente diferente. Eu amo-te, disse ele. A sua voz era rouca. Aconteça o que acontecer, o que quer que aprendas, preciso que saibas isso primeiro. Ela não compreendeu o que ele queria dizer. Ela compreendeu o amor. Ela nunca o tinha duvidado. Ela estendeu a mão e cobriu as mãos dele com as suas. Eu sei,
disse ela. E assim o costume quebrou-se. E assim a cuidadosa arquitetura do conselho desenvolveu a sua primeira e única rachadura. Asmund ficou acordado muito depois de ela adormecer, a olhar para o teto, um braço à volta dos ombros dela, a mandíbula tensa na escuridão. Ele tinha-lhe comprado tempo. Ele não sabia se seria suficiente. Ele não sabia o que a sombra faria quando descobrisse que o seu pagamento tinha sido alterado. Ele sabia apenas que não a podia entregar a essa fenda intocada e chamar-lhe outra coisa senão assassinato. O que quer que viesse a seguir, ele suportaria. O que veio a seguir chegou na manhã do 27º aniversário de Ustata, na forma de Beowulf, parado à porta deles, sorrindo com notícias de uma importante missão. E Eustácia, grata como sempre, disse sim, antes que ele tivesse terminado de perguntar. Ela arrumou a sua mala com cuidado. Ela beijou o seu companheiro na soleira da porta. Ela caminhou para norte através da floresta, ao lado das pessoas que mais amava no mundo, observando as árvores a mudar à medida que a temperatura descia, notando os pássaros a desaparecer, sentindo o ar a ficar mais pesado a cada milha, dizendo a si mesma que era apenas a altitude. Ela sorriu todo o caminho até lá. As tochas já estavam acesas quando chegaram. A escuridão dentro da fenda não estava vazia. Ela caiu durante o que pareceu um longo tempo. Tempo suficiente para parar de gritar. Tempo suficiente para o frio passar da sua pele para os seus ossos. Tempo suficiente para a sua mente parar de tentar explicar o que estava a acontecer e simplesmente recebê-lo. Ela não bateu em nada. Não havia fundo, apenas uma cessação gradual da queda, uma chegada lenta à imobilidade como se a própria escuridão tivesse decidido segurá-la. Ela ficou em escuridão absoluta, e a sua própria respiração era a coisa mais alta do mundo. Então a sombra moveu-se. Não apareceu. Moveu-se. A escuridão a reorganizar-se na sugestão de presença. Enorme e antiga e consciente de uma forma que contornava os sentidos e ia direto à parte mais antiga do seu cérebro de loba. Não tinha um rosto que ela pudesse nomear. Tinha peso. Tinha atenção. Quando essa atenção se virou completamente para ela, Eustácia sentiu-a como pressão em todas as superfícies do seu corpo simultaneamente. A sombra estudou-a. Um silêncio que durou e durou. Então algo mudou na qualidade da escuridão. Ainda não era raiva. Era algo que precedia a raiva. O silêncio de algo a perceber que foi enganado por criaturas muito abaixo do seu poder. A imobilidade de algo a decidir o que fazer a respeito disso. Quando finalmente falou, a voz veio de todo o lado e de lado nenhum, sentida no peito como a nota mais baixa de um instrumento sem nome. Tu não és o que foi prometido. Ustata abriu a boca. Fechou-a. Tu não és virgem. Tu não és sangue puro da matilha. A escuridão pulsou. O ar frio moveu-se pela fenda como um sopro. Enviaram-me uma errante e enviaram-me uma promessa quebrada. Uma pausa que pressionou contra as suas costelas. Queres que te mostre o que eles não te contaram? Eustácia ficou na escuridão no fundo do mundo onde a sua matilha a tinha atirado, e pensou na mão quente de Runa na cerimônia. Pensou no rosto de Asmin na crista, os olhos molhados, a mandíbula a tremer, a maneira como ele a tinha olhado como um homem a ver algo que não podia parar. Sim, disse ela. A escuridão floresceu e ela viu tudo. Os primeiros dias, se é que foram dias, ela passou num estado que não era bem consciência nem sono. A sombra não lhe falava constantemente. Permitia o silêncio, longos trechos dele, nos quais ela não tinha nada a fazer senão pensar e lembrar, e sentir o peso total e desprotegido do que lhe tinha sido feito. Ela pensou em Runa a encontrá-la debaixo do pinheiro caído. Ela pensou em pão quente pressionado em mãos congeladas e uma voz a dizer: não tens de estar sozinha nunca mais. Ela pensou em 15 anos de luto numa matilha que parecia um lar. Sobre o trabalho que tinha feito, a gratidão que tinha carregado, o esforço cuidadoso e alegre que tinha derramado em pertencer. Tudo isso, todas as manhãs, construído em cima de uma decisão tomada antes de ela chegar, de que ela não era uma pessoa a ser bem-vinda, mas um recurso a ser gerido. Ela pensou em Asmund. O seu rosto na crista voltava sempre. Os olhos molhados, a mandíbula a tremer, a maneira como ele a tinha olhado enquanto os guerreiros a arrastavam para a borda, como um homem a ver algo que não podia parar. Ela tinha amado aquele rosto. Tinha-o memorizado ao longo de anos. Tinha acreditado que conhecia todas as expressões que ele era capaz de fazer. Ela não sabia que era capaz daquela. A dor e a fúria não eram coisas separadas dentro dela.
Ocupavam o mesmo espaço, alimentavam-se da mesma fonte, cada uma tornando a outra maior. Cada vez que ela procurava uma memória quente, a traição por baixo dela estava lá à espera. E cada vez que ela tentava processar a traição, o calor do que ela tinha acreditado tornava-a pior. Não havia um caminho limpo através disso. Havia apenas o tê-lo, pleno e implacável na escuridão. A sombra observou-a passar por isso. Não interferiu. Esperou. E à medida que as semanas passavam, ela acabou por contá-las pelo ritmo do seu próprio sono, rude e impreciso. Mas algo começou a falar-lhe mais, não constantemente, cuidadosamente. Da maneira que algo paciente e propositado introduz uma ideia, ela mostrou-lhe novamente a câmara do conselho, o pergaminho, as vozes. Encontrar uma errante fêmea, jovem, sem laços, sem ninguém para fazer perguntas. Ela mostrou a runa a receber as suas instruções. A expressão no rosto da velha, a expressão que Eustaceia tinha passado 15 anos a ler como amor, visível agora do exterior, desta distância, pelo que também era. Cálculo, usando a máscara de calor, um papel atribuído e aceite. Ela sabia desde o início. A sombra disse que cada chá, cada trança, cada vez que te chamou filha do teu coração. Ela sabia. Ustustia sentou-se com essa imagem e sentiu algo no seu peito ficar muito quieto e muito frio. Mostrou-lhe Asmund. A sua missão entregue na mesma câmara iluminada por tochas. As instruções clínicas e claras. Aproxime-se. Mantenha-a estável. Certifique-se de que ela permanece intocada. Um rastreador a seguir ordens. Uma missão com um rosto humano. Ele veio até ti como uma arma. A sombra disse que tudo o que ele ofereceu era uma coleira vestida de amor. Ele quebrou o costume. Ustata disse que ele consumou o nosso casamento. É por isso que não pudeste. Ele quebrou o costume para preservar o ativo da matilha. Disse que uma oferenda danificada não serve a ninguém. Quando percebeu que a data de pagamento se aproximava, ele recalculou. Ele protegeu o seu investimento. Ela queria argumentar. Ela descobriu naquele momento que não podia porque não sabia. Ela não podia saber da escuridão no fundo do mundo o que se tinha movido nele naquela noite de inverno. Ela tinha apenas o que acreditava e o que a sombra lhe estava a dizer. E ela já tinha provado catastroficamente errada sobre as coisas em que acreditava. O frio espalhou-se por ela de dentro para fora. Deu-lhes tudo, disse a sombra, e a sua voz tinha mudado. Não mais suave, mas mais próxima, mais direta, apontada para o local preciso da sua ferida. 15 anos de trabalho. 15 anos de gratidão por algo que nunca foi generosidade. Levantaste-te antes do amanhecer para pessoas que contavam os dias até poderem descartar-te. Chamaste-lhes família. Tu querias dizer isso. Eles nunca o fizeram. Eustaceia pressionou as mãos planas contra o chão escuro debaixo dela e respirou. Levaram uma criança sem ninguém, continuou, e usaram essa solidão contra ela. Deixaram-na construir toda a sua vida sobre uma fundação que planeavam remover. E quando chegou a hora, puseram cordas nos seus pulsos e atiraram-na para a escuridão e voltaram para casa. Parem, disse ela. Eles estão em casa agora. A voz da sombra não parou. Não se elevou. Simplesmente continuou, implacável e precisa. As fogueiras estão acesas. As crianças estão no quintal. Beowulf está na sua cadeira do conselho. Runa está a servir chá. Asmund está na casa que guardaste para ele. Eles completaram a sua transação e voltaram às suas vidas. E nenhum deles está a perder o sono pelo que te fizeram. Algo rachou no peito de Eustácia. Não quebrou, rachou. A distinção importava. Uma ruptura é súbita. Uma rachadura espalha-se. Não merecias nada do que eles te fizeram. A sombra disse. Eras uma criança. Estavas sozinha. Não pediste nada exceto pertencer a algum lugar. E eles olharam para essa necessidade e decidiram que isso te tornava útil. A rachadura espalhou-se. Eles deviam responder por isso. Ela estava a chorar. Ela não se tinha apercebido até sentir o frio no rosto. Ela pressionou as palmas das mãos contra os olhos e segurou-as lá e respirou entre os dentes. E a dor passou por ela como uma inundação através de uma barragem partida, imparável agora que tinha encontrado a brecha. 15 anos de confiança e calor e pertença a dissolverem-se no conhecimento do que tudo tinha sido construído. E por baixo da dor, alimentando-a, crescendo com cada imagem que a sombra lhe pressionava na mente. A raiva,
Não a raiva quente e volátil que queima rápido e deixa cinzas. O tipo frio. O tipo que se constrói na escuridão ao longo de semanas a sentar-se com a verdade completa do que lhe foi feito. O tipo que não quer gritar, não o tipo que quer retribuir. Eles deviam responder por isso, a sombra disse novamente. Desta vez ela não argumentou. Sim, disse ela. A escuridão agitou-se. Algo nela afiou-se com a qualidade de uma coisa que tem estado à espera de uma palavra particular. Então volta para eles, disse. Volta e deixa-os ver o que descartaram. Deixa-os entender que a rapariga que atiraram para a escuridão não desapareceu. Deixa cada um deles ficar diante do que escolheram e recebê-lo. E a matilha. Ela disse os que não sabiam. O conselho fez o acordo. O conselho assinou o pergaminho. O conselho escolheu-te. Responsabiliza-os. Uma pausa. O resto. Isso é o teu julgamento a fazer. Ela olhou para as suas mãos na escuridão. Dar-te-ei o que precisas. A sombra disse, não como um presente, mas como uma correção. O que me era devido será cobrado de forma diferente. O poder entrou nela da maneira que uma tempestade entra num vale de todas as direções ao mesmo tempo, total, reivindicando cada espaço simultaneamente. Ela ofegou, e depois não pôde ofegar, porque não havia mais espaço nos seus pulmões que não estivesse já cheio disso. Moveu-se através dela como fogo frio, como sombra dada à intenção, como a versão mais antiga e menos perdoadora da loba que ela sempre tinha carregado. As suas mãos arderam com isso. Luz e escuridão entrelaçadas, inseparáveis, duas coisas que deveriam opor-se, existindo em cooperação perfeita e terrível. Ela sentiu-se expandir, não fisicamente. A loba dentro dela aprofundou-se. Tornou-se algo que não tinha nome na hierarquia da matilha, porque não estava na hierarquia. Estava acima dela. Não respondia a nada que ela alguma vez tivesse sido ensinada a responder. A fenda abriu-se acima dela como uma ferida a reabrir. O ar frio da noite caiu para a encontrar. Ela levantou-se. Ela saiu de Shadow Ridge numa noite que não se parecia nada com a noite em que tinha entrado. A estação tinha mudado. Um mês inteiro tinha passado acima do solo, enquanto ela se sentava na escuridão e aprendia a forma da sua própria traição. As árvores ao redor da crista haviam perdido suas últimas folhas e estavam nuas e preto-prateadas sob um céu espesso de estrelas. O chão estava duro com a geada precoce. Sua respiração embaçava em frente ao rosto. Ela estava sobre a rocha negra e olhou para o sul em direção ao assentamento da matilha e sentiu o poder firme e quieto em suas mãos, como algo que sempre esteve lá e só agora havia sido permitido despertar. 1 mês. Eles estavam em casa há 1 mês. Ela pensou nisso enquanto caminhava para o sul pela floresta escura, movendo-se sem som agora, o chão endurecido pela geada não registrando seus passos, as sombras puxando levemente em sua direção enquanto ela passava, como se reconhecessem algo nela que queriam seguir. 1 mês de manhãs normais, fogos acesos, crianças no quintal, refeições preparadas, negócios da matilha atendidos. 1 mês de Beowulf em sua cadeira do conselho com sua transação concluída e sua matilha segura. 1 mês de Runa servindo chá. 1 mês de Asmund na casa que ela havia varrido e arejado e preenchido com os pequenos detalhes acumulados de uma vida que ela acreditava ser sua. Eles pensavam nela? Ela descobriu, caminhando para o sul pelas árvores nuas, que não tinha certeza se queria que a resposta fosse sim. Porque se eles pensavam nela com culpa, isso significava que a culpa não tinha sido suficiente para detê-los. E se eles não pensassem nela de forma alguma, isso seria seu próprio veredicto sobre o que ela tinha sido para eles. Ela continuou andando. O assentamento apareceu através das árvores da maneira que ela sempre amou. O brilho quente dele visível antes dos edifícios, a luz do fogo e a fumaça da lareira estendendo-se pela escuridão como uma boas-vindas. Ela sempre sentiu, ao se aproximar do assentamento à noite, que a luz era para ela especificamente, que estava esperando. Ela parou na linha das árvores e olhou para ela. O calor dela a atingiu no peito, e o frio que a sombra havia construído ali a atingiu de volta. E por um momento, ela simplesmente ficou entre eles, sentindo a colisão. Então ela saiu das árvores. A primeira pessoa a vê-la foi um menino atravessando o quintal com um feixe de lenha, sua respiração fumegando no frio. Ele parou, olhou para ela. A lenha caiu de seus braços peça por peça, enquanto sua expressão passava da confusão para algo que ainda não tinha nome, porque ele era muito jovem para ter um nome para isso. Ustátia, ele disse. Ela olhou para ele. Colum.
Ela o tinha visto aprender a andar. Ela tinha tratado o corte em sua testa 2 invernos atrás, quando ele caiu da cerca. Entre, Colum, disse ela calmamente. Diga aos adultos que estou aqui. Ele correu. Ela ficou no centro do pátio da matilha e esperou, e o poder moveu-se lento e paciente em suas mãos, e a escuridão se reuniu nas bordas da luz das tochas, da maneira que as sombras se reúnem nas bordas do fogo, não o derrotando, simplesmente lembrando-o de que está cercado no assentamento que acordou ao seu redor. Vozes primeiro, o som particular de uma comunidade processando informações muito estranhas para processar rapidamente. Então rostos nas janelas, então pessoas nas portas parando quando a viram. Então, inevitavelmente, passos na direção do salão do conselho, mais pesados, com propósito. Beowulf saiu primeiro. Ele atravessou o quintal e parou a 10 passos dela, e a olhou com a mesma expressão que usava na crista. Não medo, não culpa, aquela qualidade sombria e resignada de um homem encontrando uma possibilidade que ele havia calculado e aceitado. Ele olhou para as mãos dela, para o poder visível ali, para a escuridão reunida ao redor dela como um manto que se movia independentemente do vento. Você voltou, disse ele. Você não achou que eu voltaria, disse ela. Não, esse foi seu segundo erro, disse Eustaceia. Doutor, o primeiro foi me acolher em primeiro lugar. Ela olhou para além dele. A matilha estava enchendo o quintal agora. As mulheres das fogueiras, os guerreiros dos quartéis, os anciãos de suas casas, todos parando quando a viram, a procissão saindo de todas as portas e parando em um círculo solto e atordoado. Ela viu os rostos que amava e os rostos em que confiara e os rostos com os quais trabalhou por 15 anos. Todos usando versões da mesma expressão. Choque sobreposto à culpa sobreposta ao medo humano específico de ser responsabilizado por algo. Ela varreu a multidão. Runa estava perto do fundo, como se tivesse tentado se posicionar onde pudesse ser ignorada. O cabelo branco capturou a luz da tocha. A velha senhora a olhava com uma expressão tão despojada de pretensão que era quase insuportável de ver. Nenhuma compostura de reunião do conselho, nenhuma performance de avó, apenas o rosto cru e aberto de alguém que foi descoberto, e não tem mais utilidade para a máscara. Eustaceia sustentou seu olhar por um momento. Seguiu em frente. Asmund não estava no quintal. Ela o encontraria, mas não ainda. Ela se virou para Beowulf e a matilha reunida, e deixou o silêncio fazer seu trabalho. Deixou que se estendesse até que o peso dele fosse algo físico, algo que toda a multidão sentia pressionando seus peitos. E então ela falou, não alto. Ela havia aprendido no escuro que o volume era o que você usava quando não tinha certeza de que estava sendo levada a sério. Ela tinha certeza. Eu sei tudo, disse ela. A sombra me mostrou. O acordo, o pergaminho, os rastreadores enviados para o norte para encontrar uma garota sem ninguém. Cada decisão que seu conselho tomou da noite em que eu tinha 12 anos até a noite em que você colocou cordas em meus pulsos. Ela fez uma pausa. Quero que os membros do conselho que assinaram esse acordo deem um passo à frente. Agora o quintal estava absolutamente quieto. Então, um por um, eles vieram. O que se seguiu moveu-se com uma clareza terrível. O tipo que só existe quando uma pessoa teve um mês no escuro para entender exatamente o que a justiça exige e por quê. Eustaceia nomeou cada membro do conselho enquanto eles estavam diante dela. Não porque eles tivessem esquecido seus próprios nomes, mas porque nomear é a forma mais antiga de tornar algo real, e ela havia sido sem nome por muito tempo. Havia sido coisa e pagamento e vagabunda em sua linguagem privada por 15 anos, e ela não realizaria misericórdia antes de ter realizado a verdade. Beowulf ficou no centro deles com a mandíbula cerrada e os ombros para trás, e não implorou. Ela lhe deu isso. Quando o poder passou por suas mãos e o acerto de contas o alcançou, ela sustentou seu olhar até o fim porque não desonraria nem mesmo isso olhando para o lado. Os outros receberam o que haviam concordado quando assinaram o pergaminho. A matilha assistiu em silêncio. Quando terminou, Eustacia ficou no centro do quintal, e as estrelas frias queimavam acima, e a matilha ao redor dela não havia se movido, não fugido, não pegado em armas. Eles ficaram na quietude particular de pessoas que entendem que estão testemunhando algo que mereceram. O poder em suas mãos se acomodou em um calor baixo e constante, ainda ali, ainda pronto. Ela olhou para todos eles. E então, por baixo da raiva, por baixo do frio que a sombra havia construído nela, por baixo do mês de luto e escuridão, e do trabalho cuidadoso e paciente de aprender o quão completamente ela havia sido enganada. Ela sentiu a outra coisa se mover. Era menor que a raiva. Deveria ter sido mais fraca.
Não foi. Ela olhou para Colum, congelado perto da cerca onde ele havia deixado cair sua lenha. Ela olhou para as mulheres das fogueiras. Ela olhou para Runa. Apesar de tudo isso, ela ainda amava essa matilha. Não a decepção, não o conselho, não a transação assinada no escuro. O lar, o verdadeiro, aquele que ela mesma havia construído com trabalho e gratidão. E a pequena decisão diária de acreditar que pertencer era real, que o lar existia, tinha sido real. A mentira por baixo não a tornava retroativamente vazia. Tornava-a dolorosa, o que era diferente. Ela ainda estava decidindo o que fazer com essa distinção quando Asmund apareceu na porta de sua casa. Ele tinha ouvido tudo de dentro. Ela podia ver em seu rosto, ouvir na completa ausência de surpresa em sua expressão. Ele ficou na porta e a olhou do outro lado do quintal, e não fez nenhum movimento em sua direção nem para longe. E seu rosto tinha a qualidade de um homem que aceitou que está no fim de algo, e está tentando enfrentá-lo com a dignidade que lhe resta. Ela olhou para ele. Todas as coisas que a sombra lhe disse sobre ele estavam em suas mãos como pedras que ela segurava. Uma arma vestida de amor, uma coleira vestida de ternura, uma missão aceita sem hesitação. Mas ela também se lembrou da manhã em seu quarto mês de treinamento, quando ele colocou flores silvestres no poste da cerca sem comentários. Ela se lembrou da maneira como ele treinou o resto daquela sessão com a mandíbula ligeiramente mais apertada que o normal. Ela se lembrou dele deitado acordado depois que o costume do conselho foi quebrado, olhando para o teto no escuro, um braço em volta dela, e ela não sabia então o que era a escuridão em seu rosto. Ela sabia agora. Ela olhou para seu companheiro do outro lado do quintal com o poder da sombra em suas mãos e o frio de um mês de luto em seu peito. E ela sentiu a pergunta pressionando através de tudo isso como uma raiz através da pedra exigindo ar. Algum de tudo isso foi real? Ela ainda não perguntou. Ela não estava pronta. O chão tremeu, começou sob seus pés e se moveu para fora. Não o tremor da fenda, mas algo mais antigo e maior e direcional, vindo do norte. As árvores nuas na borda do assentamento tremeram como uma só. Um som seguiu, sentido antes de ser ouvido, subindo pela terra congelada em uma vibração que contornou completamente os ouvidos e foi direto para a base do crânio. Os guerreiros pegaram em armas por puro reflexo. Ustaceia virou-se para o norte e sentiu com os sentidos das sombras agora. Sentiu a escala disso. Sentiu o que era e quanto tempo estava esperando. E como a única coisa que havia estado entre isso e este assentamento por 15 anos era um acordo que não existia mais. Os inimigos da matilha sentiram a fronteira cair. E eles estavam vindo. Ela ficou no centro do quintal com o poder vivo em suas mãos. E a matilha, sua matilha, a que a havia traído, a que ela ainda amava, a que ela ainda não havia decidido, ficou atrás dela. E à sua frente, a linha de árvores do norte estava se movendo com algo que havia sido paciente por 15 anos. E não era mais paciente. O que quer que ela escolhesse nos próximos momentos, ela escolheria para o resto de sua vida. Ela não se moveu em direção à linha das árvores, não porque estivesse com medo. O poder em suas mãos não tinha medo. Era muito antigo para o medo, muito certo de si. Ela ficou no centro do quintal e sentiu a ameaça que se aproximava movendo-se pelo chão congelado como uma maré, e ela fez sua escolha no espaço de um único fôlego. A maneira como as escolhas mais importantes são sempre feitas, não após longa deliberação, mas após longa preparação. A decisão chegando já formada porque tudo que levou a ela já havia feito o trabalho. Ela se virou para a matilha. "Levem as crianças para dentro", disse ela. "Guerreiros para o perímetro norte agora." Ninguém questionou. Essa é a coisa sobre a autoridade que vem de algo real. Não precisa se anunciar. A matilha se moveu. Mães puxando crianças para as portas. Guerreiros saindo de sua quietude atordoada para a eficiência treinada de pessoas que sabem o que fazer quando a ameaça é externa, mesmo quando a ferida maior é interna. O quintal esvaziou em segundos. Ustaceia caminhou para o norte. Ela caminhou pelos portões do assentamento e para as árvores nuas além, e o poder moveu-se com ela, as sombras se reunindo em suas bordas, o ar frio se abrindo à sua frente como se reconhecesse algo que não queria obstruir. Atrás dela, ela ouviu a matilha se formando, não porque ela tivesse comandado, mas porque era isso que as matilhas faziam. Para isso eram construídas. A velha memória muscular de sobrevivência coletiva
assumindo quando tudo mais havia desmoronado. O que saiu da escuridão do norte era grande e organizado, e claramente estava esperando exatamente por este momento de 3 matilhas consolidadas em um único grupo de guerra. Ela podia sentir as diferentes assinaturas de matilha sobrepostas umas às outras como harmônicos ruins. Grupos rivais que concordaram em deixar de lado suas diferenças o tempo suficiente para aproveitar o que acreditavam ser subitamente desprotegido. Eles tinham batedores. Eles estavam observando a fronteira. No momento em que a proteção das sombras foi levantada, eles começaram a se mover. Eles não esperavam por ela. Ela parou na linha das árvores e levantou as mãos, e o poder subiu com elas. O que ela liberou na escuridão do norte não era a violência da maneira que a matilha entendia violência. Não garras e dentes e a colisão física de corpos. Era mais antigo que isso. Moveu-se pelas árvores em uma onda que os lobos atacantes sentiram antes de vê-la. Uma pressão no ar que carregava uma única mensagem inconfundível. Este território é detido por algo para o qual você não tem estrutura. E o custo de continuar em frente é maior do que qualquer prêmio no final. O avanço parou. Ela podia ouvir. Os sons de movimento organizado perdendo o ritmo, os comandos se desfazendo em confusão, corpos que estavam avançando, começando a recalcular. Ela ficou na linha das árvores no escuro e deixou o poder falar, e ele falou em uma linguagem que não exigia tradução para nenhuma criatura que já tivesse encontrado algo mais velho e maior do que ela mesma. Eles se viraram, não em pânico, mas em uma retirada cuidadosa e deliberada de guerreiros que avaliaram novas informações e tomaram uma decisão profissional. Ela observou os sons deles recuarem para o norte e desaparecerem, e a floresta ficou quieta ao redor dela, um elemento de cada vez. Primeiro o movimento, depois o cheiro, depois finalmente até a vibração distante no chão, até que tudo o que restou foi o frio e as árvores nuas, e sua própria respiração constante. Ela baixou as mãos. Atrás dela, a matilha esperava. Ela se virou e voltou pelos portões, e todos os rostos no pátio se viraram para ela, e ela olhou para todos eles. Os guerreiros ainda em formação, as mulheres nas portas, as crianças pressionadas contra as janelas. E ela sentiu o amor e a raiva e a dor ocupando o mesmo espaço dentro de seu peito. Nenhum deles vencendo, nenhum deles recuando. Ela olhou para Runa primeiro. A velha mulher não tinha entrado. Ela ficou perto do poço na beira do pátio, enrolada em um xale pesado, seus cabelos brancos soltos sobre os ombros. Ela parecia menor do que estava na floresta. Não fisicamente, da maneira que as pessoas parecem menores quando a coisa que as sustentava se revela uma pretensão. Ustácia atravessou o pátio e parou diante dela. Runa não desviou o olhar. Ela recebeu todo o peso do olhar de Ustácia, com a firmeza de alguém que decidiu que o mínimo que pode oferecer é a honestidade de não vacilar. Quanto tempo levou? Ustácia perguntou, antes que parasse de ser uma tarefa. A boca de Runa se apertou. Seus olhos estavam muito brilhantes. 2 semanas. Ela disse. Talvez menos. Sua voz estava rouca. Você estava com tanta fome. Você comeu o pão com tanto cuidado, como se estivesse tentando fazê-lo durar, como se não acreditasse que haveria mais. Ela parou. Recomeçou. Eu me disse que poderia manter as 2 coisas separadas, a tarefa e o sentimento. Eu me disse por 15 anos. Você conseguiu? Não. A palavra saiu sem hesitação, sem qualificação. Não. Eu te amei a partir do 2º mês. De antes do 2º mês. Eu me disse que isso não mudava a obrigação. A matilha precisava de proteção. O acordo existia antes de você chegar. Eu me disse que você teria uma vida boa, uma vida plena. Que o que viesse no final era ela parou. Não há como terminar essa frase honestamente. Não, disse que não há. As mãos de Runa tremiam dentro do xale. Sinto muito, ela disse. Eu sei o que isso custa diante do que eu fiz. Eu sei que não chega longe o suficiente. Mas é a coisa mais verdadeira que tenho. Ustácia olhou para ela. Realmente olhou para a maneira como ela aprendeu a olhar desde que a sombra abriu seus olhos, procurando a linha entre a performance e a verdade. Ela procurou o rosto da velha mulher e encontrou a culpa, e encontrou a genuína dor de alguém que fez uma escolha terrível e passou 15 anos vivendo suas consequências sem poder falar sobre elas. Ela também encontrou o amor. Não era um amor limpo. Era complicado e comprometido e construído sobre uma base podre. Mas estava lá, real, persistente. O tipo de sentimento que se recusa a morrer apenas porque as circunstâncias que o criaram eram corruptas. Ela pensou no pão, com que cuidado ela o havia comido, como Runa observara e não dissera nada,
Apenas lhe passara mais silenciosamente. A rachadura em seu peito se espalhou um pouco mais. E então, inesperadamente, começou a fechar. Não totalmente, ainda não. Talvez por muito tempo, mas fechando. Eu não terminei de ficar com raiva de você, Ustasha disse. Eu sei, mas eu não vou. Ela parou, encontrou as palavras. Você não é uma delas. Você escolheu errado. Isso não te torna igual àquelas que assinaram o pergaminho sem perder o sono. Runa fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo lado do rosto dela, e ela não fez nenhum movimento para escondê-la. Eu passaria o resto da minha vida consertando isso, disse a velha mulher. Se você me permitisse a chance. Ustasha olhou para ela por um longo momento. Entre, disse ela finalmente. Você vai congelar aqui fora. Não era perdão ainda, mas era uma porta deixada aberta. Runa entendeu a diferença. Ela apertou o chale, assentiu uma vez com a gravidade de alguém recebendo algo frágil e caro, e caminhou em direção ao salão da lareira. Ustasha a observou ir. Então ela se virou em direção à casa. Asmund estava lá dentro. Ele não tinha acendido a lareira. Ele sentou-se na cadeira mais próxima da lareira fria com os cotovelos nos joelhos e as mãos entrelaçadas e os olhos no chão. E ele olhou para cima quando ela entrou com a expressão de um homem que ensaiou várias versões deste momento e recentemente entendeu que nenhuma delas serviria. A casa estava exatamente como ela a deixara um mês atrás. Esse foi o detalhe que a atingiu primeiro. Quão comum tudo parecia, as ervas secas penduradas na viga, o cobertor remendado dobrado sobre o braço da cadeira, as 2 xícaras na prateleira que ela comprara no mercado 3 invernos atrás, porque gostava do padrão na borda. Tudo exatamente onde ela o colocara, intocado, como se a casa também estivesse esperando. Ela ficou na porta e olhou para isso. Asmund levantou-se lentamente. Ele não veio em direção a ela. Ele ficou ao lado da lareira fria e lhe deu espaço e esperou. Algum de vocês foi real? Ela disse. A mesma pergunta que ela carregava desde que a sombra lhe mostrara o rosto na Câmara do Conselho. A pergunta que ela não conseguira fazer no pátio com a matilha observando. A pergunta que viveu no centro de seu peito por um mês, como uma brasa que permaneceu quente, independentemente de tudo que a cercava. Asmund olhou para ela firmemente. Não, ele disse. No início não foi. Ela sabia que ele diria isso. Ela precisava ouvi-lo dizer isso de qualquer maneira. Ela absorveu. Deixou que pousasse completamente. Não se protegeu do peso disso. Conte-me o resto, ela disse. Ele suspirou. Beowulf me chamou 3 semanas após seu 20º aniversário. Ele me disse o que você era, o que a matilha planejava. Ele disse. Quanto mais perto a data chegava, mais importante era ter alguém em seu círculo imediato. Alguém que pudesse monitorar, gerenciar, garantir que nada perturbasse o arranjo. Ele fez uma pausa. Ele me escolheu porque eu era um rastreador e um guerreiro, e porque ele acreditava que eu era o tipo de homem que poderia fazer o trabalho sem que o trabalho fizesse nada comigo. Ele estava errado. Ustasha disse que ele estava errado. A voz de Asmin era baixa. Eu vim até você como uma tarefa. Eu sabia o que estava fazendo. Eu me disse que era limpo, que eu te manteria segura, te manteria estável, que a bondade era real, mesmo que o propósito por trás dela não fosse. Ele olhou para as mãos. O comentário sobre o jogo de pés foi real. Eu quis dizer isso. Eu ainda não sabia que isso importaria. Quando mudou? Ele ficou quieto por um momento. Houve uma manhã, 4 meses depois. Você me venceu na 3ª sequência. Finalmente acertou o pivô. Usou minha própria correção contra mim. Você não disse nada. Você apenas olhou para mim e levantou uma sobrancelha. Algo se moveu em seu rosto. Eu fui para casa naquela noite, e sentei nesta cadeira, e tentei escrever meu relatório para Beowulf, e não consegui escrevê-lo. Não porque eu não tivesse informação, mas porque escrevê-lo parecia que ele parou. Parecia uma traição de algo que se tornara real sem minha permissão. Ustasha olhou para ele do outro lado da sala fria. E na noite em que você quebrou o costume, ela disse, a sombra me disse que foi cálculo, que você estava protegendo um ativo. Eu sei o que a sombra lhe disse. Sua mandíbula apertou. Eu sei como isso pareceria de fora. Eu sei que não tenho como provar o contrário. Ele encontrou os olhos dela. Mas eu preciso que você ouça isso. Quando eu segurei seu rosto naquela noite, eu não estava pensando na sombra ou no pagamento ou na proteção da matilha.
Eu estava pensando em uma manhã, 6 anos antes, quando eu a vi tratar uma ferida na testa de Colum, e você contou uma história enquanto trabalhava para que ele não se concentrasse na dor. E eu pensei. Sua voz falhou na borda. Ele segurou. Eu pensei que queimaria o mundo antes de deixar alguém tirá-la dele. A sala estava muito quieta. A lareira fria, as ervas secas, as 2 xícaras na prateleira. Você deveria ter me contado, ela disse. Você deveria ter encontrado um jeito. Sim. Nenhuma qualificação. Nenhuma explicação oferecida como substituto. Apenas sim. Eu teria ficado aterrorizada, ela disse. Eu teria ficado com raiva, e eu teria ficado aterrorizada, e eu não sei o que eu teria feito. Eu sei. Mas eu teria estado viva para isso, ela disse. Eu teria sabido. Eu poderia ter escolhido. Eu sei. Sua voz era mal audível. Eu escolhi por você porque eu tinha medo do que você escolheria. E esse foi o pior. Não o silêncio. O medo por baixo do silêncio. Que se você soubesse a verdade, você iria embora. E eu não sabia mais como ser uma pessoa sem você na sala. Ele olhou para ela com a honestidade crua e aberta de alguém que não tem mais nada a proteger. Eu fui um covarde, e você pagou por isso? Eustaceia ficou na porta da casa que fora dela, e olhou para o homem que amara por 6 anos, e sentiu o inventário completo do que eram um para o outro. A coisa real e a mentira que cresceu dentro dela, e a maneira como os dois estavam tão completamente entrelaçados que ela não conseguia separar um sem rasgar o outro. Ela pensou na voz da sombra na escuridão, cuidadosa, paciente, alimentando-a com as imagens uma por uma. Ele veio até você como uma arma, uma coleira disfarçada de amor. Ela pensou na raiva da sombra contra a matilha, uma raiva justa, uma raiva legítima, a fúria de algo genuinamente lesado. Ela não duvidou que o erro fosse real, mas ela também pensou em como a sombra usara sua dor, como esperar o momento certo. Não imediatamente, não enquanto ela ainda estivesse entorpecida pelo choque, mas depois de semanas de isolamento terem retirado todo o conforto e deixado nada entre ela e a dor. Como ela alimentara as imagens em uma ordem particular, como ela pressionara cada ferida, até que a raiva fosse maior que o amor. Ela estava com raiva. Isso era real. A raiva era inteiramente dela. Mas ela também era Eustácia, a garota que aprendera a ler as pessoas da maneira cuidadosa de alguém que não tinha mais nada para ler, que passara 15 anos prestando atenção à diferença entre o que as pessoas diziam e o que faziam, que sentara em um lugar frio e escuro por 1 mês sem nada, além da verdade e de sua própria mente, e usara ambos. E o que ela sabia desde o pátio, se fosse honesta, era isto. Esmond fora enviado a ela como um instrumento, e ele se tornara outra coisa. Ela o vira acontecer em tempo real ao longo dos anos, sem saber o que estava assistindo. O homem que não conseguia escrever o relatório. O homem que colocava flores silvestres em um poste de cerca de sem cerimônia. O homem que ficara acordado olhando para o teto no escuro, após uma decisão que sabia que não poderia voltar atrás. A sombra lhe dissera que era cálculo. A sombra também, ela agora entendia, queria que ela voltasse sem nada no coração além de fúria, uma arma mais limpa, mais útil. Ela não estava interessada em ser útil. Pergunte-me, disse ela. Asmund olhou para cima. Você veio até aqui sem perguntar, disse ela. Pergunte-me. Sua garganta se moveu. Você pode me perdoar? A pergunta pairou no ar frio entre eles, sem adornos, sem o amortecimento de explicações ou justificativas que ele havia cuidadosamente removido. Apenas a pergunta em sua forma mais simples. Ustata olhou para ele por um longo tempo. Não hoje, disse ela. Hoje está muito perto de tudo. Eu ainda estou com raiva. Eu ficarei com raiva por mais algum tempo, e preciso que você entenda que tenho permissão para isso, e que você não tem permissão para me apressar. Eu entendo, mas eu te conheço. Ela disse. Eu te conheço há 6 anos, e sei a diferença entre o homem que aceitou uma tarefa e o homem que sentou naquela cadeira incapaz de escrever um relatório. Eu sei qual deles esteve nesta casa comigo. Ela atravessou a sala lentamente e parou diante dele. Não estou perdoando a tarefa. Não estou fingindo que a mentira não aconteceu ou que o ano que ela me custaria não importa. Estou dizendo que vejo as 2 coisas e estou escolhendo ficar pela coisa real. Asmund olhou para ela, e o alívio em seu rosto não era o alívio de alguém que escapou das consequências. Era o alívio de alguém que carregava algo sozinho por muito tempo
e acabou de ser informado que não precisa mais carregar isso sozinho. Ele estendeu a mão lentamente, dando a ela toda a oportunidade de recuar. Ela não recuou. Sua mão pousou em seu rosto com a mesma gentileza cuidadosa que ele sempre teve. Essa qualidade nele que ela sempre achou surpreendente em um guerreiro. A capacidade de cuidado quando importava. Seu polegar traçou sua maçã do rosto e seus olhos cinzentos estavam muito brilhantes. Me desculpe, disse ele, por tudo. Cada dia de silêncio, cada relatório que eu deveria ter queimado. Tudo o que escolhi que deveria ter sido sua escolha. Ela cobriu a mão dele com a sua. Eu sei, disse ela. Ela juntou o bando na manhã seguinte. Todos eles, cada membro que permaneceu, que era a maioria deles, o engano tendo sido confinado ao conselho e aos rastreadores mais próximos de Beowulf. Eles se reuniram no pátio sob a luz fria da manhã, a respiração embaçando, rostos carregando a gravidade particular de pessoas que dormiram mal por um bom motivo. Ustácia ficou diante deles e olhou para os rostos que conhecia. Ela passou a noite pensando no que pretendia fazer. Ela ficou acordada na casa com o braço de Yasmin em volta dela, e as ervas secas penduradas na viga, e as 2 xícaras na prateleira. E ela virou isso e aquilo, até saber a forma disso. Ela falou claramente. Não vou fingir que a noite passada resolveu o que foi feito comigo. Ela disse. O conselho tomou uma decisão sobre minha vida antes de eu chegar aqui. Eles me usaram por 15 anos com pleno conhecimento do que planejavam. O que aconteceu na crista aconteceu. A sombra me mostrou tudo, e isso não pode ser desfeito. Ela fez uma pausa, mas o conselho se foi, e o bando ainda está aqui. Ela olhou para os rostos à sua frente. As mulheres, os guerreiros, os anciãos que não faziam parte do círculo íntimo, as crianças espiando por trás dos ombros de suas mães. A maioria de vocês não sabia, disse ela. Eu acredito que os poucos que sabiam e mantiveram o silêncio. Estou pedindo a vocês que vivam com isso. Não pedindo para vocês realizarem culpa. Pedindo para vocês carregarem isso honestamente e deixarem que isso mude como vocês tomam decisões daqui para frente. Ela deixou seus olhos repousarem em rostos específicos. O guerreiro que a segurou pelo braço na crista, que agora estava no fundo da multidão com os olhos fixos no chão. Esse é o preço, não a performance. Mudança. Ninguém falou. A proteção da sombra se foi, continuou ela. O que veio do norte ontem à noite? Eu o mandei de volta. Aquilo foi uma conversa, não uma resolução. Eles testarão a fronteira novamente quando acharem que o poder diminuiu. Ela olhou para os guerreiros. Não diminuiu. Eu ainda estou aqui. Isso significa que este bando ainda tem proteção. Diferente do que tinha antes. Não comprada. Escolhida. Ela sentiu a mudança na multidão. Não celebração. Nada tão simples, mas um suspiro coletivo. Um afrouxamento de algo que havia sido mantido muito apertado. Isso não é eu dizendo que tudo está perdoado, disse ela. Isso é eu dizendo que não estou disposta a deixar que o que foi feito comigo também destrua o que eu construí aqui. Eu construí algo real neste bando. Ninguém pode tirar o crédito disso senão eu. Ela sentiu a verdade disso se instalar em seu peito, sólida e imovível. O lar que encontrei aqui, eu o fiz com minhas próprias mãos, com meu próprio trabalho. Ele me pertence, independentemente do que foi construído em cima. E eu não vou sair daqui. Colum estava perto da frente. Ele segurava a lenha contra o peito e seu rosto estava passando pelo complicado trabalho emocional de uma criança processando algo grande demais para seus anos. Quando seus olhos o encontraram, ele se endireitou instintivamente. Ela quase sorriu. Agora, disse ela ao bando, há trabalho a ser feito. Ela foi para a sombra naquela tarde sozinha. Ela caminhou para o norte através das árvores nuas até a crista e ficou sobre a rocha negra, e chamou-a com o poder que ela lhe dera, e a escuridão se reuniu, e o frio se aguçou, e a presença chegou. Você não os julgou a todos. Disse não. A dívida permanece impaga. Os termos foram quebrados. Os termos foram quebrados pelo conselho. Ela disse que o conselho pagou. O resto do bando não teve parte em fazer o acordo. Ela ficou na crista sob a luz fria da tarde, e sentiu o poder firme em suas mãos, e olhou para a escuridão sem hesitar. Estou devolvendo o que você me deu. Um silêncio. Você devolveria o poder. Eu não quero poder que me foi dado para ser usado como instrumento de outra pessoa. Ela disse. Eu fui isso por 15 anos. Não vou fazer isso de novo. Ela sentiu a verdade disso limpa e certa em seu peito.
Seja o que for que eu seja daqui para frente, vem de mim. A escuridão estava muito quieta. Então o bando permanece desprotegido. O bando tem a mim, disse ela. Essa é a minha escolha, não a sua. Outro silêncio, mais longo desta vez. A atenção da sombra moveu-se sobre ela da maneira que tinha. Avaliação total, lendo-a como coisas antigas leem as criaturas que não conseguem categorizar. Então algo inesperado se moveu na qualidade da escuridão. Algo que ela não sentira dela antes. Não suavidade. A sombra não foi feita para suavidade, mas um tipo de atenção que era diferente da atenção que dera à sua dor e fúria na escuridão. A atenção de algo que encontrou algo que não esperava. O bando voltou para me encarar, disse ela. Ela se virou, e ela não os tinha ouvido porque eles se moveram com o silêncio coletivo de um bando que tomou uma decisão em conjunto. Todos eles, o assentamento completo, emergindo da linha das árvores e cruzando a rocha negra da crista em um corpo. Guerreiros e anciãos, e mulheres, e Colum, com seu rosto sério, e Runa atrás com seu cabelo branco solto, e Asmund na frente, um passo atrás de Ustata, seus olhos cinzentos para a frente. Ela olhou para eles. Asmund encontrou seus olhos. Não vamos deixar você ficar aqui sozinha, disse ele simplesmente. Ela se virou de volta para a sombra. O bando se acomodou na crista atrás dela. Alguns ajoelhados, alguns em pé. Todos presentes. Nenhum deles correndo. O vento moveu-se sobre a pedra negra carregando o frio e o cheiro de árvores nuas e geada. Eles estão prontos para serem julgados, disse a sombra. Não era uma pergunta. Eles estão prontos para assumir a responsabilidade. Ustustia disse que isso é diferente de ser julgado. Julgamento acaba com as coisas. Responsabilidade é o que você carrega para frente. A escuridão respirou. Ela sentiu o momento em que mudou. O momento em que algo nela que havia sido apertado com a injustiça de termos quebrados e dívidas descartadas, encontrou algo que genuinamente não tinha categoria. Um bando que havia errado algo e voltado de qualquer maneira. Não para barganhar, não para oferecer um contrapagamento, apenas para ficar no lugar onde o erro aconteceu e estar presente para o que viesse disso. Ela nunca havia considerado que a sombra poderia não ter visto isso antes, que algo antigo e poderoso e acostumado a toda a gama do que as criaturas fazem quando estão com medo, poderia estar encontrando pela primeira vez. Olhe para a coisa específica que o amor parece quando decide parar de se esconder. A escuridão se moveu, não em direção a eles, para longe, recuando, puxando para trás, o frio diminuindo gradualmente, as sombras afinando nas bordas da crista, até que a luz da tarde alcançou lugares que não alcançava em muito tempo, tanto quanto qualquer pessoa viva se lembrava. As árvores pálidas como ossos na borda da crista capturaram a luz, e a geada na rocha negra brilhou, e em algum lugar à distância, um pássaro cantou o primeiro pássaro que ela ouviu, desde que deixaram o assentamento. O vínculo é liberado, disse a sombra. Sua voz era diferente agora, mais quieta. A ressonância enorme recuou para algo quase privado. A dívida está quitada. Não através de pagamento, através de algo para o qual não encontro nome suficiente. Ustaceia sentiu o poder em suas mãos completar sua retirada. Um lento desenrolar da vasta força emprestada da sombra retornando para onde quer que tivesse vindo, deixando para trás apenas o que era dela, que era, ela descobriu, mais do que ela havia começado. Não magia, não o fogo da sombra em suas palmas, algo mais quieto, algo que vinha se construindo nela desde os 12 anos de idade e não precisava de uma fenda no fundo do mundo para existir. Apenas tempo e verdade, e a vontade de olhar para ambos sem hesitar. Ela ficou em Shadow Ridge sob a fina luz do inverno e respirou atrás dela. O bando respirou com ela. Vão, disse a sombra pela segunda vez. O que você construir daqui para frente é seu. Ela foi. A caminhada de volta pela floresta não foi silenciosa. Começou assim, o bando se movendo para o sul através das árvores nuas, com o silêncio cuidadoso de pessoas ainda encontrando seu equilíbrio depois de algo grande. Mas gradualmente, como o som retorna a uma floresta depois que uma tempestade passa. O barulho reentrou. Um comentário de um dos guerreiros, uma criança fazendo uma pergunta que fez 3 adultos responderem simultaneamente. Runa atrás fazendo uma observação seca para a mulher ao lado dela, que Ustaceia pegou o final e reconheceu imediatamente como o humor com que ela havia rido centenas de vezes. Ela caminhou na frente ao lado de Asmund.
Suas mãos se encontraram em algum lugar no meio da floresta. Não cerimoniosamente, apenas a maneira como as mãos se encontram quando estão alcançando na mesma direção por tempo suficiente. Ela não olhou para ele quando isso aconteceu. Nem ele. Eles simplesmente caminharam. Eu quis dizer o que disse ontem à noite, disse ela a ele baixinho o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. Eu ainda estou com raiva. Eu sei. Vou precisar de honestidade, disse ela. Não honestidade cuidadosa. Não honestidade que foi verificada quanto a danos primeiro. Tudo. Tudo. Ele concordou. E você vai aprender a cozinhar. Ele ficou quieto por um momento. Essa pode ser além do que posso prometer. Ela olhou para ele de lado. Ele estava observando o caminho à frente com a mandíbula ligeiramente tensa da maneira que ela sabia que significava que ele estava lutando para sorrir. Ela sentiu algo se afrouxar em seu peito. Não a raiva que ainda estava lá, honesta e necessária, mas algo ao lado dela. Algo que havia sobrevivido a um mês na escuridão e a uma crista cheia de acerto de contas, e a verdade completa e sem filtros do que havia sido feito a ela e havia saído do outro lado ainda intacto. Ela apertou a mão dele na sua. Tente, disse ela. Ele trouxe a mão dela e pressionou a boca em seus nós dos dedos. Breve, sem pressa, cheio de algo que não precisava de tradução. Eles caminharam para o sul através das árvores de inverno, em direção ao assentamento, e o brilho quente dele apareceu entre os troncos à frente deles. E desta vez, Eustaceia sabia que a luz não estava esperando por ela. Ela estava caminhando em direção a ela por conta própria, com suas próprias mãos, com os olhos bem abertos. Isso fez toda a diferença. Se esta história te emocionou, inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima história. Deixe um comentário abaixo e diga-me de onde você está assistindo e qual momento ficou com você. Adoro ouvir de vocês. Até a próxima história. Cuide-se. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco. 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.